Amém? Eu tenho uma palavra hoje de Deus para o seu coração. Espero que o Senhor fale contigo. Você que saiu da sua casa, você que entrou aqui hoje, que veio na disposição de ouvir uma palavra, de ouvir Deus falar na sua vida. Eu quero ser instrumento de Deus hoje para a sua vida. Eu quero ser um instrumento de Deus para que você ouça e saia daqui hoje dizendo assim: o Senhor falou comigo. E que você saia deste lugar hoje aqui totalmente abençoado pelo Senhor. Amém? Vou trazer por título a mensagem de hoje. Aleluia. Quem Deus está procurando? Ou quem Deus está procurando? Nós temos um texto que é muito conhecido, eu queria compartilhar com os amados, que está no livro de João, capítulo 4. João 4. Vai ser apenas o texto. Um problema sério aconteceu. Eu fico muito meio derramado no louvor, aí a vista fica embaçada e a letra fica pequena. É um problema de choro mesmo, a gente vai chorando. Tem outros que têm problema de visão por causa da idade. Isso faz parte, irmão, não se preocupe com isso, é normal. O meu caso aqui é diferente. Hoje eu chorei muito. Podia ter trazido o óculos também, né? Quatro, versículo 28. É isso mesmo? É João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo, 23. O problema chegou aqui. Falei que há um problema sério quando a gente chora muito. 4, 23. Coloca o Samuel é cheio de pedir versão. Agora ele está falando os nomes diferentes de versão, vocês viram? Está estudando todas as versões da Bíblia, agora ele fala os nomes diferentes. Mas põe a NAA. O que é a NAA, Samuel? Já que você sabe tantas versões. Nova Almeida Atualizada. Essa é boa. Tem todas as versões aí? Tem. Diz assim a palavra: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. O tema da mensagem hoje é quem o Pai está procurando. A mensagem poderia terminar aqui, né? A resposta já está nesse versículo. Mas eu quero aprofundar um pouco mais com os amados. Eu quero um pouco mais longe nessa noite. Quem o Pai está procurando? Eu gostaria de aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Nós vamos encontrar na Bíblia Deus procurando homens. Escute isso. Por exemplo, na Bíblia nós vamos Deus procurando homens para ficar na brecha. Deus procura intercessores. Homens que chorem, que clamem, que sintam a dor do próximo. Deus procura pessoas que busquem a Deus. Pessoas que estão à procura de um avivamento em suas vidas. Eu ousaria dizer que Deus está à procura de você. Deus está procurando alguém como você. E quem sabe essa noite Ele não te acha. Amém? Quantos estão aqui? Glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem também a Bíblia em Atos, ou melhor, acompanhem conosco, né, em Atos, no capítulo 13, e versículo 22, que vai ser a base para o que eu quero falar aqui essa noite. Aqui, Paulo está falando sobre o que Deus fez, relatando aos irmãos. E diz assim: e tendo tirado Saul,
levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, o próprio Deus dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Meus irmãos, eu tenho visto essa palavra e Deus falou profundamente algumas coisas no meu coração que eu queria transmitir para vocês. Nós vamos entender que Deus procura certos tipos de pessoas. Que tipos de pessoas Deus está procurando? A palavra de Deus diz que Ele procura os verdadeiros adoradores. Se Deus está à procura de pessoas verdadeiras, se Deus está à procura de homens, de adoradores verdadeiros, isso indica que existe, no meio de todas essas coisas aí, dessas pessoas, adorações falsas. Sim ou não? Deus, ele está à procura de verdadeiro, porque se fosse tudo verdadeiro, ele não precisaria procurar. Seria fácil de achar. Mas diante de muitas adorações que se fazem a Deus, se fazem a Ele, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Se Deus está à procura de verdadeiros, porque existe adoração fingida, adoração falsa, ou a adoração que não condiz com o que Deus está buscando. Às vezes você está buscando um tipo de adoração, ou está fazendo uma adoração que não tem nada a ver daquilo que Deus está buscando na sua vida, na pessoa que está adorando. Verdadeiro, ele denota veracidade, realidade, sinceridade, exatidão, aquilo que é legítimo, integridade, confiança, propriedade. Uma coisa é dizermos que somos... Uma coisa é dizermos que quando nós saímos da nossa casa, nós viemos aqui para adorar o Senhor. Uma coisa é falar assim: olha, o que você veio fazer aqui? Eu vim adorar a Deus, eu vim buscar ao Senhor. Você saiu da sua casa na intenção de buscar a Deus, de buscar ao Senhor. A outra coisa é, Deus também quer achar alguma coisa. Será que Deus, quando olha para mim e para você, quando nós estamos sentados aqui, estamos adorando, levantando as nossas mãos, veja bem, eu posso até derramar lágrimas aqui e achar que isso é verdadeiro para Deus, mas será que Deus ele vai conseguir enxergar em mim essa verdade que Ele busca? Escute isso. Eu quero fazer você ficar pensativo aqui essa noite. Se de fato aquilo que você faz quando você sai da sua casa, você se prepara para estar num culto, você se prepara para vir à igreja, fala assim: hoje eu quero ouvir a voz de Deus, naquela expectativa de buscar ao Senhor, e se você o buscar, Ele vai ser achado, porque Deus se deixa ser achado. Agora a pergunta: se Deus fizer a mesma coisa, se Deus olhar do céu, vamos inverter essa lógica, e se Deus olhar do trono para essa igreja aqui nessa noite, e oxalá que Ele já esteja virado já para essa casa, olhando para você, será que Ele seria capaz de achar aqui algum verdadeiro adorador? Uma verdadeira adoração para Ele? Ponto. Se Deus procurar, será que Ele vai encontrar? Será que Ele encontraria alguém aqui essa noite? Mas nós vamos aprender quando na história Deus encontrou um homem a ponto de dizer assim e testemunhar sobre ele: achei Davi. Achei uma pessoa, achei um homem. E eu gostaria de analisar junto com os amados o quanto na história Deus pôde achar alguns homens
Mas eu queria me ater à vida desse homem. O que esse homem tinha de diferente? O que chamou a atenção de Deus na vida de Davi, a ponto dele mesmo testemunhar sobre Davi? Qual é a explicação que nós poderíamos achar na vida de uma pessoa, de que Deus olha e testemunha, olha, procurando alguém aí eu achei um homem. E eu vejo aqui, irmãos, que o texto ele é explicativo de Davi aqui, que Paulo ele relata. A primeira coisa que Deus viu em Davi, um homem. Um homem. Mas aqui, Deus não está se referindo a Davi, eu também não quero me referir a um homem no gênero, como um homem no sentido masculino, ou seria uma mulher, achei uma mulher, não é no gênero que eu queria tratar aqui, e acredito que não foi isso também que Deus quis dizer aqui, que foi escrito aqui essa palavra. O homem aqui, no sentido da palavra, é um homem verdadeiro, um homem de caráter. Hoje, irmãos, nós vivemos, o que falta nas pessoas hoje é esse caráter, essa verdade, e Deus olha muitas vezes porque nós sabemos, vou falar nós, eu vou me colocar aqui junto, porque eu também não quero me colocar longe de vocês, eu quero me colocar junto de vocês. Nós às vezes achamos que estamos fazendo o correto, mas de manhã hoje nós aprendemos que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Tem um texto em Ezequiel capítulo 34 que fez uma profecia contra os falsos pastores. Vai dizer ali que existem aqueles pastores, que ai desses pastores, que ao invés de apacentar as ovelhas, têm espalhado as ovelhas. Ai dos pastores que ao invés de cuidar das ovelhas, têm deixado as ovelhas se perder. Ai dos pastores que ao invés de tratar das ovelhas, têm machucado as ovelhas, e as ovelhas têm dispersado, e Deus está falando ali do povo dele. E essa palavra é muito atual nos dias de hoje, irmãos. O que tem de pessoas machucadas, pessoas que saíram da igreja, pessoas que... E Deus vem tratando ali, porque Deus não acha ninguém para poder contar, que Ele possa contar. Não acha ninguém que possa assumir esse papel verdadeiro, a ponto de Deus chegar, eu mesmo. Coloca para mim. Eu não ia ler esse texto, mas eu vou ler. Ezequiel 34. Eu vou ler alguns versículos para vocês verem como é sério essa questão do caráter, do que nós estamos fazendo aqui. Por que a igreja do Senhor está escassa? Nossa, mas nós somos hoje milhões e milhares de cristãos no Brasil. Vou pôr um ponto de interrogação aqui, irmãos. Olhe para mim. Será que se Deus olhar para o Brasil hoje, Ele vai encontrar um homem? Ele vai encontrar alguém? Eu não estou querendo aqui me gabar que eu sou essa pessoa. Não, fique tranquilo, não tenho essa intenção. Porque a palavra me fez refletir. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Olha só, vê se isso não é atual. Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra sem haver quem as procure ou quem as busque.
Por isso, pastores, ouçam, assim diz o Senhor. Olhe só, meu irmão, dá um tempo aqui, olhe para mim. Olha a responsabilidade aqui tem vários pastores aqui, tem alguns que querem ter o título do pastor, tem alguns que querem ser, fala assim, não, eu tenho um chamado. Será que esse chamado que nós achamos que temos é verdadeiro? Será que é verdadeiro? Pastor, mas essa palavra não era para ser pregada para os pastores? Não, eu estou falando aqui com uma igreja. Hoje o culto é porque o que Deus está procurando. Quem Deus está procurando? Talvez seja para que alguém ouça isso. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas. É interessante Deus falar, né? Os meus pastores não procuram as minhas ovelhas. Hein, pastor Selmi? Porque tem muito pastor que fala assim, a minha igreja, as minhas ovelhas. Meu irmão, nenhum pastor tem nenhuma ovelha. Todo pastor deve cuidar das ovelhas do Senhor. Esse é o grande mal de muitas pessoas. Deus está procurando gente que faça uma obra de verdade, irmãos, que tenha um compromisso com o reino de Deus e não com um compromisso com o reino próprio. E é o que nós estamos vivenciando, é o que nós estamos vivendo, onde nós estamos olhando uma multidão de pessoas servindo a homens, e aqueles que não são machucados, às vezes estão vivendo dentro do curral, machucados, feridos, abandonados, porque não tem quem cuide, porque Deus estabeleceu homens para cuidar. Mas cadê esses homens? Deus está procurando homem, Deus está procurando mulher de caráter. Já lemos esse? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Já lemos. Já leu? Para o próximo. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Pastor, eu não ia ler, mas eu vou ler. Porque deve ter algum pastor aí nos assistindo, também serve para você, amado de Deus vivo. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar ovelhas, e não apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. Porque assim diz o Senhor Deus, aqui eu fecho. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. E as buscarei. Deus está se propondo, já que Ele não encontra homens de verdade, já que Ele não encontra pessoas que estão dispostas a pagar o preço daquilo que foi chamado. Deus diz assim: eu vou tirar esses homens e eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas. Olha o que Deus está procurando. Deus está procurando homens de caráter. Quantos estão aqui ainda? Êxodo 18, 21, por favor, coloca esse texto. Olha o que Deus procura. Olha o que Deus procura. Deus fala para Moisés: Moisés, procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Meus irmãos, não coindiz não, o camarada ele é homem, ele não é homem de Deus, porque um homem de Deus não pode ser um homem sem caráter. Se o cara tem fraqueza, se o cara não pode ver uma barra de saia, se o cara não pode ver uma barra de ouro, se o cara não pode ver algo que lhe ponha ao poder, e você vai dizer que ele é homem. Se você está servindo debaixo de um homem desse, cai fora logo. Cai fora logo. Porque Deus está à procura de homem de verdade.
Deus manda procurar homens capazes, mas que amam a verdade. É isso que Deus está atrás. Amém? Nós olhamos para a palavra, irmãos, nós vemos muita gente decepcionada, muita gente dizendo, mas onde está o homem, ali haverá falha. Sim, meu querido, haverá falha. Por isso que você não acha homens. Homens que estão dispostos a renunciar a si mesmos, a renunciar às suas próprias coisas. Quase que eu fui expulso de uma reunião de pastores uma vez, porque eu falei assim que os pastores estão preocupados, porque o pastor Selmi estava comigo. Ele sabe que eu quase fui expulso desse dia. Uma reunião de vários pastores, eu disse assim, porque nós estávamos naquela onda de pastor se matar, e vai se matar mais ainda. Porque se não for homem, irmão, se mata. Eu não vou falar que se mata, senão vai falar que eu estou pedindo para que se... né? Minha vontade é falar que se mate, mas não é isso. Escute isso. Os pastores estavam todos preocupados. Quem vai cuidar dos pastores? As ovelhas não olham mais para o pastor. Falei, inverteu tudo, né? Os pastores hoje, que foram chamados para cuidar, estão querendo que sejam cuidados. Porque está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando... o provedor não existe mais. Sabe o que está faltando? Que Deus está à procura? Deus está olhando assim e fala assim, cadê os homens? Cadê os homens? Aí Deus olha na casa de Jessé, um bando de marmanjo, uns homens bonitos, uns homens de boa aparência, uns homens que você olha para ele e fala assim, nossa, esse é o cara. Deus chega para Samuel e fala, Samuel, não fica olhando dessa maneira, Samuel, porque você olha a aparência, mas eu olho o coração. E a quem não davam nada por ele, a quem era o último da casa do pai dele, Deus fala assim, achei o homem. Oh, glória a Deus. Meu irmão, hoje nós vivemos um mundo de aparência, um mundo onde as pessoas estão preocupadas em ter uma estética legal, em ter um, sabe, hoje, meu Deus, está tudo, não tem nada de errado nisso, né? As pessoas, né, Samuel, levantar um peso, não tem nada de mais isso, um implante de cabelo, Samuel, está precisando, hein? Querido, você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Não tem nada de errado. Nós vemos no mundo onde as pessoas estão muito preocupadas com a aparência. Mas Deus não está preocupado se você tem um fio de cabelo a mais ou a menos, se é branco, se você tem coragem de pintar o cabelo, meu irmão. Deus não está olhando para isso. Ainda bem que ninguém riu. Deus está procurando homens de verdade, mulheres de verdade. Talvez você olhe para o espelho e fale assim, eu não tenho uma aparência que as pessoas vão se agradar. Mas Deus não está olhando para a sua aparência. Deus está olhando para o seu coração. Deus está olhando para você e vai achar dentro de você verdade, irmão. É disso que Deus está procurando. Pessoas que não sejam, vamos ser extravagantes. Você pode ser extravagante, você pode pular, você pode saltar, você pode gritar, você pode espernear, você pode fazer o que você quiser. Nada disso vai chamar a atenção de Deus. Sabe o que vai chamar a atenção de Deus? É quando Deus olhar para você e olhar lá dentro do seu coração e ver verdade. Porque o homem de nós, eu não te conheço por dentro, eu julgaria demais se eu falasse que você é isso ou aquilo, mas Deus te conhece e Ele é poderoso para
decifrar você por dentro. Ele é poderoso para olhar para você e falar: isso é adoração falsa, isso é adoração, isso é choro de lagartixa, isso aí não é verdadeiro essas lágrimas, não é verdadeiro esse trabalho, não é verdadeiro essa pregação, não é verdadeiro esse louvor, não é verdadeiro essa música, não é verdadeiro o que está fazendo. Deus sabe o que Deus está procurando. Deus está procurando verdade. Verdade, irmão. É verdade que Deus está procurando. Por isso que eu tenho dito ao Senhor: se não for verdadeiro aquilo que eu produzi no altar, Senhor, não me deixe ficar no altar. Meu irmão, nós precisamos acordar, porque Deus está olhando, e os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Como chamas de fogo. Se isso não lhe causar temor, eu não sei o que vai lhe causar. Podemos sair da nossa casa, meu irmão, mas Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus sabe de tudo. Amém? Amém ou não amém? Deus pede a Moisés para procurar homens ruios, homens maduros. Sabe o que tem? Fala para o pastor Samuel. Hoje nós estamos vendo, irmãos, quando eu falo homens, por favor, gênero feminino, eu não estou falando de gênero aqui, eu estou falando de caráter. Então serve para você também, mulher. Porque tem esse negócio do politicamente correto, que você tem que saber como falar. Se você não falar o correto, então se você não usar a expressão correta, você não está falando com a pessoa. Deixa de mimimi, irmã. É para você também, mulher. Deus está procurando pessoas de caráter. No reino de Deus não tem esse negócio de feminino, masculino. No reino de Deus todos são iguais. O caráter que deve ter um homem, deve ter uma mulher de Deus. E aqui nós somos a maioria, acho que até de mulheres. Se bem que está bem dividido a igreja. Mas Deus está procurando pessoas maduras. Pessoas que não são mimizentas. Pessoas que não são qualquer coisinha, não sabem interpretar a palavra. Eu vou sair da igreja porque eu não gostei dessa palavra. Sabe por que as pessoas não gostam da palavra? Porque não são maduras o suficiente para entender que Deus está falando. Que Deus está falando. E quando Deus está falando, irmão, o meu compromisso é com a palavra. Nunca espere de mim pedir desculpa para você por aquilo que eu tenho falado da palavra. Vou pedir desculpa por várias coisas erradas que eu falo, mas jamais de anunciar o evangelho de Cristo para vocês. Então Deus está procurando pessoas maduras, pessoas que não são birrentas, sabe? Pessoas que não são meninos no entendimento. Paulo deixou de falar muitas coisas aos irmãos de Coríntios porque eles não poderiam ouvir, porque não eram maduros, segundo ele, eram meninos no entendimento. Sabe quantos anos Davi tinha? Cadê os adolescentes aqui? Tem adolescente aqui ou não tem? Sumiu todos? Tem jovens aqui ou não tem? Sumiu todos? Davi deveria ter em torno de 17 anos de idade quando Deus encontrou um homem. Então isso não tem a ver com idade. Ele precisa amadurecer ainda. Precisa ser homem. No sentido, não no sentido da palavra, mas no sentido do caráter. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Davi já com 17 anos já demonstrava atitude madura, já cuidava de ovelhas, já defendia o rebanho, já defendia os lobos, já defendia os ursos, já defendia dos leões. E cadê esses pastores? E cadê essas ovelhas? E cadê esses homens? Davi deveria ter uns 17 anos, quando Deus testemunhou sobre ele. Davi já era um homem, já tinha caráter. Para Davi, sim, era sim, não, era não. Amém? Quando estão aqui no nome de Jesus? Tem marmanjos de 40, de 50 anos que estão ainda chorando na barra da saia da mãe, do pai. Meus irmãos,
Quantas pessoas que não amadureceram porque tiveram uma má formação, de um caráter totalmente deturpado na casa de Deus, porque viveram uma vida toda de aparência. O evangelho, desde criança foi criado no evangelho, mas virou uma criança birrenta, sem amadurecimento. E quando Deus olha, Deus fica vendo, quando que eu vou encontrar um homem? Quando que eu vou achar essa pessoa? Nós estamos aqui essa noite, amém? E Deus me traz uma palavra em confronto com a minha vida. E se você não for confrontado com essa palavra, meu irmão, você deve estar na igreja errada. Existem muitas igrejas oferecendo aí leitinho para as pessoas, porque essas pessoas, se trouxer uma pregação igual essa, pode ter certeza, a maioria vai embora dessa igreja. E aqui eu louvo a Deus porque a maioria ainda está comigo. Amém? Vocês são velhotes de igreja aí, sim ou não? Estou falando mentira ou não? Estou falando mentira ou não? Enquanto pessoas falam assim, pastor, eu gosto muito da igreja lá, sabe por quê? Porque lá eu sou confrontado. Na maioria dos lugares que eu vou, eu não sou mais confrontado. Sabe por quê, irmãos? Porque os líderes espirituais não estão preocupados se está doente, se está machucado, se está quebrado, se está desviado, se não está preocupado com isso. Eles estão preocupados com a lã, com a gordura, é com isso que eles estão preocupados. Mas aqui você pode ficar sossegado. Eu estou preocupado com o teu couro. E aqui você apanha, meu irmão. Aqui você dá o couro para apanhar. Mas é apanhar para aprender. Porque assim como você tem apanhado, eu tenho apanhado muito para aprender. E eu falei que eu não apanho sozinho, eu devolvo. Que Deus fala comigo, eu passo para você. Tem irmão que sai daqui e fala assim, sai mancando aqui. Passa ali, paz, nem olha minha cara. Paz, pastor, vou ver se eu volto. Mas sai ali fora, tudo fica bem. Não tenho nada contra você, meu irmão, eu tenho a favor de você. Eu quero que Deus olhe para essa igreja e fale assim, achei uma igreja, achei um povo, achei um pastor, uma pastora, achei um jovem, achei você. Ah, meu irmão, queria que Deus testemunhasse da gente. Queria que Deus testemunhasse da gente, amém? Deus olhar para mim e para você e falar assim, olha lá meu servo Davi. Hein, Davi? Não é só o nome não, Davi. Tem que... Levante a sua mão, querido, no nome de Jesus. Oh, que vontade, eu estou com vontade de falar em línguas aqui. Por que você não fala, pastor? Eu falo, irmão, mas não vou falar agora porque nós estamos pregando a palavra, eu tenho domínio aqui. Amém? Oh, aleluia, levante a sua mão, querido. Oh, Deus, aleluia. Quem sabe Deus está se curvando de cima, olhando para essa igreja e falando assim, oh, achei, oh, testemunhar de mim, de você, achei meu servo, achei minha serva, que Deus nos acha, que homens e mulheres de verdade, aleluia, que o nosso choro seja verdadeiro, que as nossas línguas sejam verdadeiras, oh, que o nosso testemunho seja verdadeiro. Oh, glória a Deus. Nós precisamos ser de verdade, irmãos. De verdade. Eu acho que a tua esposa está buscando um marido de verdade, irmão. E você, irmão, deve estar buscando uma mulher de verdade. E Deus está buscando pessoas de verdade. Amém, achei a Davi, homem. Vamos passar aqui. Sabe, segunda observação? Deus fala assim, achei um homem. Mas um homem qualquer. Um homem segundo o meu coração. O que seria isso, meu amado? Um homem segundo o coração de Deus. Já parou para pensar? Achei a Davi,
um homem segundo o meu coração. Eu pensei muito sobre isso. O que seria um homem segundo o coração de Deus? Acho que o que eu mais pensei essa tarde foi isso. E eu tive uma resposta. Pessoas que o coração está ligado nele. Vou repetir, pessoas que o coração está ligado nele. Meu irmão, eu vou chorando, vai ficando pior. Meu Deus, a letra vai diminuindo. Pessoas que compreendem 3 coisas de Deus: seus planos, seu governo e compreende o seu reino. Pessoas que estão ligados nele, que conseguem compreender seus planos, que conseguem compreender o seu governo e conseguem compreender o seu reino. Vamos pegar exemplo, aqueles que buscam intimidade através de um relacionamento mais profundo com o seu Criador, que buscam conhecê-lo cada vez mais, não apenas por suas mãos que operam sinais e maravilhas, mas pela sua face, que representa a sua presença e comunhão, aleluia. Davi não era aquele interessado, falar assim, olha, eu quero conhecer esse Deus que opera milagre, eu quero conhecer esse Deus que faz maravilha, não, ele falou assim, eu estou disposto a conhecer esse Deus intimamente, saber o que ele gosta, saber o que alegra o coração dele. Davi, ele tinha intimidade com Deus, ele queria mais de Deus. Ele queria ter um relacionamento mais pessoal. Que Deus é esse? Que Deus é esse que se curva para ver o necessitado? Que Deus é esse que tira um homem da lama? Que Deus é esse que pega um moleque ruivo do nada e dá a ele chance de ser alguma coisa? Quem é esse Deus? Olha, eu quero sentar para ouvir. Meu irmão, o que Deus busca, Ele busca o que se perdeu no jardim. É um relacionamento de todo dia vir ter um tete a tete com o homem. E o homem perdeu esse relacionamento. Hoje, o relacionamento nosso é interesseiro. É apenas queremos a mão de Deus. Queremos que Deus opere, que Deus cure nossa família. Queremos que Deus abra as comportas. Queremos que Deus faça isso, faça aquilo. Mas Davi era diferente. Davi, ele não estava preocupado com isso, ele queria um relacionamento pessoal com Deus. E aí Deus fala, achei um homem segundo o meu coração. Um homem que não está preocupado se vai ganhar mais R$1.000 a mais para trabalhar mais 2 horas de hora extra. Um homem que não está preocupado se vai faltar. O relacionamento ele era tão decente. Eu olho para a igreja aqui, irmãos, era tão decente o relacionamento Por que Deus achou a Davi? Davi, ele fala assim nos seus cânticos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me guia aos caminhos das águas. Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Ele é o meu Senhor. Meu irmão, como uma ovelha que depende do seu pastor, Davi, ele se inclina e se reclina à presença desse Deus. Imagina ele cantando ao céu, olhando: Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu está comigo, Senhor. Isso é buscar a presença de Deus. Isso é buscar um relacionamento mais perto de Deus. O Senhor prepara a mesa na presença do meu inimigo. A Tua vara e o Teu cajado me consola.
Muitas ovelhas choram porque são às vezes guiados pela vara do Senhor. Mas o bom pastor, meu irmão, ele guia a sua ovelha pela vara. A vara corrige o nosso andar, a vara corrige o nosso destino, a vara corrige o nosso... E eu não fique triste comigo, porque a vara às vezes entra nessa casa. A vara não entra para te machucar, a vara entra para te conduzir, amado, ao lugar que você precisa chegar, aleluia. Deus olha para Davi e fala: achei um homem segundo o meu coração, homem que o seu... Porque, irmão, há uma tendência humana a primeiro, humanizar tudo, e a outra tendência humana é querer tomar o lugar de Deus, e querer adoração, e querer achar que tudo é para Ele. Davi, meu irmão, ele abriu mão de tudo para servir a Deus, e quando você abre mão de tudo para servir a Deus, Deus vai abrir a mão para que tudo esteja sobre a sua vida. Parece até contraditório. Pessoas que queiram estar ao lado dele, independente do seu estado, do seu momento, da sua fase, da sua condição ou da sua situação. Davi, ele tinha prazer de estar com Deus quando ele era apenas um pastor de ovelhas misturado com as fezes das ovelhas. Ele era o mesmo Davi quando ele estava no palácio servindo a Deus como rei de Israel. Isso não mudou o coração de Davi. Amém, irmão? Tem pessoas que a primeira luta, você já não vê mais ela aqui. Ao primeiro entrave, ela já não se encontra mais no recinto. Cadê esse irmão? Ah, pastor, ele está descontente, está com umas lutas aí, pessoais. Diz que vai servir a Deus em casa, vai procurar outra igreja, vai... É triste isso. Ou está querendo se encontrar como se aqui não fosse um lugar de encontro. Queridos, Deus está falando nessa casa. Deus procura homens segundo o seu coração, o coração dele. Quem sabe Deus olha para mim, para você hoje e fala assim: achei meu servo. E é interessante que ele vai falar teu nome. Amém. Achei meu servo. Fala o teu nome. Fala o teu nome. Faça uma multidão de nome aí. Faça o teu nome. Ouvi Raquel, ouvi Luiz, ouvi. Fala o teu nome. E Deus vai falar assim: achei você. Achei você. Glória a Deus, achei você. Pessoa segundo o meu coração. Glória a Deus, aleluia. Pode bater palmas ao Senhor, irmãos, amém? E eu gostei muito desse negócio, né? Gostei muito dessa questão de, mesmo diante das dificuldades, pessoas que querem estar com o Senhor. Eu não sei qual é o teu momento. Pastor, eu estou vivendo um momento super bom. Que bom. Eu quero que você viva melhores momentos da sua vida. Mas todos os momentos da nossa vida, seja em vales, seja em montanhas, possam ser momentos agradáveis diante de Deus. Você entendeu isso? Momento de luta ou momento sem luta? Momento de dinheiro no bolso ou momento sem nenhum tostão no bolso? Você tem que entender isso. Deus está à procura de homens segundo o coração dele. Amém? E eu vou para o terceiro, talvez último. Nesse mesmo versículo que nós lemos, diz que Deus procura homem segundo o seu coração. E conclui dizendo homem
que fará. Diga comigo, que fará. Veja que você analisa que Deus está apostando aqui, né? Escute isso. Deus está apostando no futuro aqui de Davi. Eu achei a Davi, meu servo, um homem segundo o meu coração, que fará todas as coisas, ou que fará toda a minha vontade. Amém, queridos? Um homem que fará toda a minha vontade. Deus já aposta já direto, fala assim: olha, achei um homem segundo o meu coração e que fará toda a minha vontade. Aí, Deus, nós estamos no processo, irmãos. Talvez Deus está olhando para mim e para você, e Ele acredita ainda que Ele possa achar alguém que fará toda a vontade dEle, amém? Glória a Deus. Que tenha um coração sem reserva, sem rancor, coração puro, capaz do próprio Deus acreditar na fidelidade e também no futuro dessa pessoa. Davi tinha motivos para ser rancoroso, Davi tinha motivos para ser uma pessoa, me perdoe, uma pessoa traumática, uma pessoa que exerceria no seu futuro vários problemas de caráter, vários problemas sentimentais, emocionais, porque ele era desprezado na sua casa. Ele era uma pessoa de pouco relacionamento com os homens, porque talvez ele não era uma pessoa tão agradável aparentemente. Davi era uma pessoa que talvez fosse excluída, talvez ele não fosse uma pessoa ideal para estar convivendo numa sociedade. Mas Deus olha para Davi e fala assim: achei um homem que vai fazer a minha vontade, um homem que segundo o meu coração, que faz, que me agrada, um homem que fará toda a minha vontade. Aleluia. Deus aposta no futuro de Davi, um homem que não será um homem traumatizado, não, vai ser um homem verdadeiro, um homem de fidelidade. Deus olha para o futuro. Irmãos, sabe o que impede você de ser melhor? Porque você olha para o seu passado e fala assim: olha a família que eu nasci, olha o pai que eu tive, olha a mãe que eu tive, se é que teve, se é que a mãe acompanhou, se é que o pai acompanhou, fui abandonado, não, eu fui negligenciado, não tive amor de pai, não tive amor de mãe, meu pai bateu muito em mim, minha mãe bateu muito em mim, eu tenho ódio da minha família, eu tenho ódio do meu passado, eu tinha pessoas traumáticas, traumatizadas, e aí Deus olha para essa pessoa, vê coração arruinado, mas nessa noite Deus está dizendo assim: olha, eu achei a Davi um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, um homem que terá um futuro promissor, um futuro brilhante, aleluia. É isso que Deus está falando nessa noite. Não importa quem você é, não importa o que você tem, Deus vai fazer de você um homem, aleluia, um homem. Davi tinha um propósito, e o propósito de Davi era maior do que o seu passado e o seu presente, e isso norteou toda a vida dele, e até deu a ele um grande futuro, um nome que, sobre o nome de Davi, sobre a casa de Davi, até hoje permanece. Quando você fala do maior rei de Israel, o maior rei de Israel, você vai lembrar de Davi. Amém? Porque Deus achou Davi. Glória a Deus. Ele sabia quem ele era, o último da casa do seu pai, um simples pastor de ovelha, mas sabia também que um palácio o aguardava, e ele foi à procura disso. Amém? Sem sair da presença de Deus. Glória a Deus. O mesmo Davi de sempre, nas lutas e nas conquistas, sempre honrando aquele que era de fato o seu líder, o seu pastor. Centenas de salmos maravilhosos de Davi, relatando esse relacionamento de amor entre um homem
natural e mortal, com um Deus imortal e invisível, mas totalmente real. O relacionamento de um homem cheio de falhas, cheio de lutas, cheio de dores, cheio de questionamentos, um homem fraco, um homem que tem tantas dificuldades na vida, um relacionamento com um Deus poderoso e invisível, um homem que aleluia. Tem gente que fala assim: Deus é tão grande que jamais me viria aqui. Deus te conhece, meu irmão. Por isso que Davi disse assim: antes que eu existisse, Ele já me conhecia. Ainda informe, ainda uma massa informe, no ventre da minha mãe, Ele já sabia quem eu era. Ele já tecia e já sabia quem eu era. Quem é como o Senhor nosso Deus. Aleluia. Um Deus que é capaz de conhecer os meus pensamentos antes que o meu pensamento chegue na minha cabeça. Para onde eu irei? Para onde eu fugirei da presença? Se eu colocar a minha cama lá no céu, ali Ele estará. Se eu subir às mais alturas, pegar as asas e subir como a águia, e subir às mais alturas, eu vou ver que até ali a mão dele me guiará. Não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como escapar da presença de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: é melhor ser amigo de Deus do que ser inimigo de Deus. E Deus nessa noite está procurando alguém. Procurando alguém. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. O mesmo Davi, aleluia, relatando esse relacionamento, com fé totalmente nele. Homem que tinha poder em agradar a Deus, fazendo a vontade de Deus. Amém? Nós lemos um texto que diz que Deus está à procura, e eu quero fechar, de verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Qual é a característica de uma verdadeira adoração? Sabe, irmão, eu não conheço ninguém que adore a Deus sem ter um relacionamento realmente verdadeiro com Ele. E uma das características da verdadeira adoração e devoção a Deus é o relacionamento que nós temos com Deus através da oração. Nós não tem como ser diferente. Um relacionamento verdadeiro com Deus só é possível através de um canal direto com Ele. Uma verdadeira amizade com Ele. Sabe, alguém fala assim: olha, eu tenho intimidade com Deus, sou íntimo de Deus. Uma coisa é você conhecer a Deus, outra coisa é você conviver com Deus a ponto de conhecê-lo pessoalmente. E Deus se faz presente e Ele quer nos conhecer, irmãos, pessoalmente. Eu não conheço ninguém que consiga ter amizade com alguém. Primeiro, eu não consigo ninguém que tenha intimidade com alguém sem ter amizade com essa pessoa. Deus, Ele procura pessoas, não para ser apenas seus servos, para Ele chamar de servo. Deus procura pessoas para Ele chamá-los de amigos e revelar a essas pessoas o seu segredo. Amém?
Intimidade se busca através de um relacionamento de amizade. E para ser amigo de Deus, não tem outro canal, ainda não apareceu, nem no TikTok, nem no Facebook, nem no Twitter, nem no Instagram, nem no YouTube, nem tem outros canais aí. Não existe um canal direto para você falar com Deus. Um canal muito antigo que os nossos avós, que os nossos pais faziam muito, e ainda é o mesmo canal que não ficou ultrapassado. É os joelhos no chão e a boca no pó, para ter um relacionamento direto e reto de amizade com o Criador. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. A igreja precisa voltar a essa essência, amados, para Deus olhar e encontrar verdadeiros adoradores. Um relacionamento verdadeiro com Deus só é possível através de um canal direto com Ele, uma verdadeira amizade. E só é possível com alguém que você tenha intimidade. E você só tem intimidade com alguém que você tenha uma verdadeira amizade. Amém? E quando você tem amizade ou intimidade, vai acontecer o fruto dessa amizade. Vai acontecer, sabe o quê? Deus olhar para você e falar assim: achei um amigo de verdade. Sabe aquele irmão que você pode contar em todas as horas? Eu só brinco com quem eu tenho amizade e intimidade. Eu não saio brincando com qualquer um, porque eu não sei o que vai sobrar. Amém? Sabe outra coisa que acontece quando você é um verdadeiro adorador? Você tem recompensas. Porque quando você tem acesso direto, você tem também acesso às bênçãos. Você tem acesso ao perdão. Você tem acesso aos segredos escondidos em Deus. Sabe que Deus procura verdadeiros adoradores? Ele procura homens de verdade, homens sinceros, homens verdadeiros, aqueles com o coração abatido, aqueles com o coração contrito, a qual, diz a palavra, Deus não despreza. Amém? Às vezes você está lá moído, às vezes você está lá destruído, mas o seu coração está compungido por Ele. Amém?